TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. A TV Raízes da Cultura e o blog Raízes Notícias traz de forma especial a cartilha da Política Nacional de Blanc, a PNAB, na forma desse vídeo educativo e, ao mesmo tempo, proporcionando o esclarecimento em relação às várias dúvidas que podem surgir. Continuando a leitura da cartilha, vamos para a pergunta de número 10. Quem pode receber recursos e desenvolver projetos pela Política Nacional de Blanc, a PNAB? Bem, podem inscrever projetos em editais publicados pelos entes federativos, ou seja, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios, e receber recursos da PNAB os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, as entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive o patrimônio cultural, material e imaterial. Importante: os trabalhadores e trabalhadoras da cultura acessarão o recurso por meio dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e não diretamente pelo Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura repassa o recurso para os entes federativos que executam as ações. Pergunta número 11. Como será o repasse de recursos para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura? O repasse dos recursos serão feitos aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios após finalizadas as etapas de seus respectivos editais, ou seja, após abertura, avaliação e seleção de propostas pelos mesmos entes federativos. Vamos agora a um passo a passo de como será a disponibilização desse recurso do Ministério da Cultura até o trabalhador e trabalhadora da cultura. No passo a passo, temos o primeiro passo que é dado. Os entes federativos fazem adesão à PNAB por meio do envio do plano de ação no Transfere-Gov. Isso já foi realizado. Segundo passo, o Ministério da Cultura repassa os recursos da PNAB aos entes aprovados na fase de adesão. Também já foi realizado. Terceiro passo, os entes fazem consultas e escutas à comunidade e elaboram o PAAR, que é o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Lembrando que os municípios, os estados e o Distrito Federal têm até o dia 31 de maio para cadastrar o Plano Anual de Aplicação do Recurso após as escutas com a comunidade cultural para poder ter o mesmo validado pelo Ministério da Cultura. Quarto passo: os entes federativos lançam os editais de chamamento público e demais instrumentos de seleção ou aquisição de bens e serviços. Quinto passo: os entes federativos repassam recursos aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura selecionados em editais e realizam as aquisições e contratações necessárias ao desenvolvimento dos projetos diretamente realizados pela administração pública, quando for o caso. Vamos à pergunta de número 12. Em quais ações e atividades poderão ser aplicados os recursos da PNAB? Os recursos da PNAB poderão ser aplicados em ações e atividades a exemplo de fomento, produção e difusão de obras de caráter artístico e cultural, incluindo a remuneração de direitos autorais. Realização de projetos tais como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos no país e no exterior, inclusive a cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural. Concessão de prêmios mediante seleções públicas. Instalação e manutenção de cursos para formar, especializar e profissionalizar agentes culturais públicos e privados.
realização de levantamentos, de estudos, de pesquisas e de curadorias nas diversas áreas da cultura, realização de inventários e concessões de incentivos para as manifestações culturais brasileiras que estejam em risco de extinção, concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, de criação, de trabalho e de residência artística no país ou no exterior a artistas, a produtores, a autores, a gestores culturais, a pesquisadores e a técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no país ou vinculados à cultura brasileira. Aquisição de bens culturais e obras de arte para distribuição pública e outras formas de expressão artística e de ingressos para eventos artísticos. Aquisição, preservação, organização, digitalização e outras formas de promoção e de difusão do patrimônio cultural, inclusive acervos, arquivos, coleções e ações de educação patrimonial. Construção, formação, organização, manutenção e ampliação de museus, de bibliotecas, de centros culturais, de cinematecas, de teatros, de territórios arqueológicos e de paisagens culturais, além de outros equipamentos culturais e obras artísticas em espaço público. Elaboração de planos anuais e plurianuais de instituições e grupos culturais, incluindo a digitalização de acervos, de arquivos e de coleções, bem como a produção de conteúdos digitais, de jogos eletrônicos e de videoarte e o fomento à cultura digital. Aquisição de imóveis tombados com a estrita finalidade de instalação de equipamentos culturais de acesso público. Manutenção de grupos de companhias de orquestras e de corpos artísticos estáveis, inclusive processos de produção e pesquisa continuada de linguagens artísticas. Proteção e preservação do patrimônio cultural e material, também os bens registrados e salvaguardados e as demais expressões e modos de vida de povos e comunidades tradicionais. Realização de intercâmbio cultural nacional ou internacional. Ações, projetos, políticas e programas públicos de cultura previstos nos planos de cultura dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Serviço educativo de museus, de centros culturais, de teatros, de cinemas e de bibliotecas, até mesmo formação de público na educação básica. Apoio a projetos culturais considerados relevantes em sua dimensão cultural e com predominante interesse público conforme critérios de avaliação estabelecidos pelas autoridades competentes dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Vamos então para a pergunta de número 13. Pela PENAB, em quais situações os recursos não poderão ser aplicados? Os recursos da PENAB não poderão ser utilizados para pagamento de pessoal ativo ou inativo de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta e para empresas terceirizadas contratadas por órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, ou para custeio da estruturação e de ações administrativas públicas da gestão local, havendo a exceção de que empresas terceirizadas ou entidades da administração direta ou indireta poderão ser designadas estritamente para a operacionalização das ações previstas na lei, respeitando o limite de 5% do total do valor recebido pelo ente federativo, seguindo as formas já estabelecidas pela administração pública, por exemplo, atividades de consultoria, de emissão de pareceres e de participação em comissões de seleção. Para entender melhor o que são ações finalísticas ou atividades fim. As ações finalísticas ou atividades fins são aquelas que contribuem para a finalidade do espaço, por exemplo, a contratação de dançarino ou dançarina, coreógrafo ou coreógrafa, a realização de festival de dança, etc., poderão ser feitos com o recurso para ações finalísticas por um centro de dança, já que essas atividades contribuem para a finalidade do espaço. O que são ações meio ou atividades meio? As ações meio ou atividades meio são aquelas que não estão ligadas diretamente à finalidade da instituição, mas são necessárias para o seu funcionamento. Por exemplo, o mesmo centro de dança poderá utilizar o recurso para atividades meio nos casos de pagar o segurança do espaço, pagar a conta de energia, pagar a conta de água, etc. Vamos à pergunta de número 14. Como será feita a execução dos recursos da PENAB pelos estados, Distrito Federal e municípios?
A execução dos recursos da PENAB deverá ser feita de duas maneiras. A primeira, a destinação de 80% desses recursos para ações de apoio ao setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades da economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas por meios telemáticos e digitais. Ainda nesse item, temos a letra B, que destaca o subsídio para a manutenção de espaços artísticos e de ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares de forma permanente em seus territórios e comunidades. A segunda maneira de aplicação do recurso destaca que 20% do valor total do recurso recebido pelo ente federativo, ou seja, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município, deve ser utilizado a fim de fomentar ações, projetos e programas realizados em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais por meio de editais de chamamento público e outros instrumentos que permitam o apoio à produção cultural nesses territórios. Atenção! O subsídio a espaços e a ambientes mencionados acima no item B será pago de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local, considerado o valor da manutenção mensal de R$ 3.000 a R$ 10.000, que pode ser destinado ao uso em atividades meio ou em atividades fim, observado que essa faixa de valores deverá ser corrigida anualmente conforme índice de inflação. Vamos à pergunta de número 15. Quais espaços e ambientes podem receber subsídio? Pela lei da PENAB, compreende-se como espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais sem fins lucrativos, que tenham pelo menos 2 anos de funcionamento regular comprovado e que se dediquem a realizar atividades artísticas e culturais tais como pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escola de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, inclusive itinerantes, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais, museus comunitários e centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, comunidades e povos indígenas e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais, centros artísticos e culturais afro-brasileiros e cultura gospel, comunidades quilombolas e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais, povos e comunidades tradicionais e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, de moda, de design e de artesanato, galerias de arte e de fotografias, feiras permanentes de arte e de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, de poesia e de literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária e agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares, outros espaços, ambientes, iniciativas e atividades artístico-culturais validados nos cadastros mencionados abaixo. Pergunta de número 16. Espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais precisam de algum tipo de cadastro para recebimento dos recursos da PENAB? Poderão receber o benefício os espaços, as iniciativas artístico-culturais e os ambientes culturais que comprovarem atividade regular de acesso público e a sua inscrição e respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros:
cadastros estaduais de cultura, cadastros municipais de cultura, cadastro distrital de cultura, cadastro nacional de pontos e pontões de cultura, cadastros estaduais de pontos e pontões de cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, o SICAB, bem como outros cadastros existentes ou que venham a ser criados nos entes federativos referentes a atividades e às identidades culturais e comunitárias, bem como a projetos culturais apoiados nos termos da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e em leis de incentivo estaduais, distritais ou municipais, nos 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação da PENAB. E atenção, os entes federativos devem adotar as medidas cabíveis para garantir preferencialmente de modo não presencial inclusões e alterações nos cadastros por meio de autodeclaração e apresentação de documentos que comprovem o funcionamento regular do espaço, ambiente ou iniciativa, bem como para promover no futuro a integração entre os cadastros federais e os demais entes federativos. Observação 1. É proibido a concessão do benefício a espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, assim como espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais vinculados a fundações, a institutos ou a instituições criados ou mantidos por empresas ou grupo de empresas, a teatros e a casas de espetáculos e de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. Observação 2. Os espaços, os ambientes e as iniciativas artístico-culturais, as empresas culturais e as organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto para os espaços culturais ficam obrigados a garantir como contrapartida a realização de forma gratuita, em intervalos regulares, de atividades destinadas aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, inclusive apresentações ao vivo, com interação popular, podendo ser utilizados meios digitais, em cooperação e com planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura do local. Atenção! O beneficiário do recurso para espaços e ambientes culturais que recebeu os recursos da PENAB terá até 180 dias após o fim do ano para prestar conta do valor recebido. Os estados, os municípios e o Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e transparência da prestação de contas apresentadas pelos espaços e ambientes culturais. Importante! O benefício para espaços e ambientes culturais somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural. É proibido o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário seja responsável por mais de um espaço cultural. Pergunta de número 17. Em quais situações haverá redistribuição de recursos da PENAB? Eventuais recursos da União referentes às ações previstas na PENAB que não forem destinados aos demais entes federativos, em razão do não cumprimento de procedimentos e de prazos exigidos a estados, ao Distrito Federal e a municípios, serão imediatamente redistribuídos pela União aos demais entes, seguindo os mesmos critérios de partilha estabelecidos pela Lei nº 14.399 de 2022. Pergunta de número 18. O que acontecerá com municípios que não realizarem a adequação orçamentária no prazo de 180 dias? Caso algum município tenha solicitado o recurso e após 180 dias do recebimento não tenha feito a adequação da sua lei orçamentária anual, a LOA, os valores recebidos deverão ser automaticamente revertidos ao Fundo Estadual de Cultura do Estado, onde o município se localiza, se houver, ou ao órgão ou entidade estadual responsável pela gestão desses recursos. Importante: os estados, com o objetivo de estimular a desconcentração territorial de iniciativas e de atividades apoiadas, deverão beneficiar agentes culturais, espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais dos municípios que não obtiverem recursos da União oriundos da PENAB.
Pergunta de número 19. Haverá política de ação afirmativa prevista na PENAB? Sim. Nos editais de chamamentos públicos, os entes federativos deverão estabelecer políticas de ação afirmativa de acordo com os regramentos estabelecidos pelos atos normativos publicados pelo Ministério da Cultura. Pergunta número 20, a última pergunta. Quais serão as práticas de transparência previstas na PENAB? Os estados, com apoio dos municípios que se encontram em seu território e o Distrito Federal, deverão fornecer à União as informações relacionadas à implementação da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, de acordo com os atos normativos publicados pelo Ministério da Cultura. Se você gostou do nosso conteúdo, eu quero te pedir que comente, que compartilhe, que não esqueça de dar seu like. Se você não for inscrito ou inscrita ainda no canal, que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos. Quero te pedir também que acompanhe a TV Raízes da Cultura nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube.